Talvez seja um pouquinho hoje de cajadada, alguns requisitos para a gente viver feliz, tanto com Deus como com a igreja do Senhor. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque vai ser bem breve essa palavra, só que ela é muito prática para as nossas vidas, porque às vezes tem algumas coisas que acontecem e às vezes a gente perde o foco, porque a gente não seguiu aquilo que a palavra estabelece, não aquilo que o pastor estabelece. Só para que você entenda, nós lemos o primeiro texto que fala assim: buscai as coisas lá do alto. Por que temos que buscar as coisas lá do alto? Porque é onde nós vamos morar. É onde Cristo está reinando neste momento. Então, amados, eu queria aqui, primeira coisa dizer, irmãos, para que nós possamos viver feliz, e Deus vai falar com alguém aqui, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Primeira coisa, irmãos, é reconhecermos que somos pecadores. Porque infelizmente muitas pessoas estão dentro da igreja, às vezes estão perto de Jesus, mas não conseguem viver os milagres de Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Mas como assim, pastor? Estou dentro da igreja, estou perto de Jesus e não consigo ver o milagre. Eu vou te falar algo. Se você prestar atenção na história e no ministério de Jesus, Jesus estava dentro do barco e eles não percebiam quem estavam dentro do barco. Eles estavam perto de Jesus e não sabiam que Jesus era um milagre para ser visto na vida deles. Vocês concordam comigo? Então o fator de eu estar dentro da igreja não me garante que eu viverei milagres. O fator de eu estar perto de Jesus não garante que eu viverei milagres. Como assim, pastor? Havia uma multidão cercando Jesus, mas havia uma mulher que tinha uma fé que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria... Então todos estavam perto de Jesus, tocando em Jesus, mas uma mulher viu sair poder de Jesus. Então o fator de eu estar dentro da igreja, perto de Jesus, não me garante que eu serei testemunha de milagres na minha vida. Eu posso ser testemunha de milagre na vida dos outros. Irmãos, o fator de eu trabalhar no McDonald's não me garante que eu serei dono do McDonald's. O fator de eu dormir numa garagem não me garante que eu serei um carro. Concordam comigo? Já prestaram atenção nisso? Para refletir sobre isso? Nunca tinham pensado nisso, tá vendo? Às vezes a gente acha que estar dentro da igreja é ser a igreja. E não é assim, irmãos. Então por isso que muitas das vezes nós vivemos frustrados. Nós não conseguimos ver o milagre acontecer nas nossas vidas, nos nossos lares. Nós conseguimos ver acontecer na vida dos outros. Porque nós achamos que o fator de estar dentro da igreja, estar perto de Jesus, já é a garantia de milagres. Mas não é. Irmãos, uma pessoa, vamos supor, lá no consulado do Brasil, tem um homem lá que representa o Brasil. Mas isso não quer dizer que ele é o Brasil, ele é apenas representante do Brasil. Então nós precisamos às vezes abrir a nossa mente, irmãos, e achar que só o fator de estar dentro da casa de Deus vai nos garantir o milagre. Além de estar dentro da casa de Deus, eu preciso ter intimidade, eu preciso saber quem é Jesus, para que eu possa viver os milagres de Jesus. Eu tenho que parar com esse negócio de viver os milagres dos outros, as experiências dos outros. Eu tenho que começar a viver os meus milagres com Deus. Como que eu vivo meus milagres com Deus? Tendo intimidade com Deus, tendo uma proximidade, me derramando na presença de Deus, diminuindo na presença de Deus, para que Deus cresça na minha vida, irmãos. Então como que eu serei feliz dentro da igreja? Primeira coisa, reconhecendo quem eu sou e quem Deus é na minha vida. Eu e você somos pecadores. A Bíblia diz que eu e você somos pecadores, e se nós continuarmos no pecado, o salário do pecado é a... Mas amados, se nós estivermos em Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a primeira coisa para eu viver feliz dentro da igreja é reconhecer que eu sou pecador. E aí, em segundo lugar, pastor, eu preciso deixar Jesus entrar no meu coração. Às vezes estamos dentro da igreja, vamos para a oração, adoramos a Deus, falamos de Deus, mas ainda Jesus não entrou no nosso coração. Como assim, pastor? Eu vou te dar um testemunho da Bíblia. Havia uma carta a uma igreja que Jesus diz assim: eis que estou se eu estou à porta, eu estou do lado de onde? De fora. E ela estava falando com quem? Com incrédulos ou com a igreja? Com a igreja. E quem é a igreja? É as quatro paredes ou somos nós? Vocês estão entendendo? Eu estou te mostrando na Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos deixar Jesus entrar onde? Olha só como que Deus é lindo, né, irmãos? Deus, ele prepara tudo para o momento certo.
Hoje nós estávamos no momento. E, irmãos, às vezes nós achamos que o pastor tem um poder sobrenatural, o evangelista, missionário, o diácono, o cooperador, que eles são super crentes. E nós tivemos um testemunho, eu contei isso ontem, eu preciso contar isso hoje. Nós estávamos lá no fundo, ontem, e uma irmã estava meio enferma, e a irmã chegou assim e falou: pastor, o senhor precisa orar por essa irmã, que se o senhor orar, ela vai ser curada. Falei: tá bom, irmã, pega o óleo, passa o óleo na mão, irmã, tá bom, vamos orar, pastor, vamos, ora agora, irmã. Como assim, pastor? A mesma autoridade que Deus me deu, Deus está te dando neste momento. Se você tiver fé, ela será curada. E eu vou falar para você, essa pessoa foi curada ou não foi, irmãos? Quem estava aqui, ela foi curada ou não foi? Ela estava reclamando depois de alguma enfermidade? Vocês estão comigo? Eu acho que eu falei que alguém foi curado. Eu tenho que glorificar a Deus, irmãos. Acho que vocês não estão entendendo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos: Deus tem me dado autoridade para ministrar sobre a vida das pessoas, para orar em favor das pessoas, mas Deus também tem te dado autoridade. Se você estiver com Jesus, se Jesus estiver dentro de você, a autoridade é dada a você também, para ministrar vida sobre a vida das pessoas, para ministrar um milagre dentro da igreja do Senhor, irmãos. Então o que eu preciso, pastor, para ser feliz? Amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, pode vir a seta que vier dos homens, ela não me derruba, ela não me tira do foco, ela não me tira da presença, irmãos. Se a gente tiver Deus acima de tudo, irmãos, nada nos tira da presença de Deus. Mas se a gente tiver ainda balançado, qualquer coisinha que as pessoas falarem vai nos tirar do foco. E aí nós deixamos de ser felizes dentro da igreja. Porque, irmãos, eu não sei vocês podem até bater na porta que for para procurar a felicidade, mas vocês não encontrarão. Pastor, então é só na igreja que eu vou encontrar a felicidade? Sim, mas na igreja que prega a verdade. E quem é essa verdade? Jesus. Porque Jesus é a felicidade. A felicidade não está em ter coisas, a felicidade está em uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. E aonde que eu vou encontrar Jesus, pastor? Lá no mundo? Lá na macumbaria? Na feitiçaria? Não, eu vou encontrar Jesus aonde? Na igreja do Senhor. Aquele que deu a vida pela igreja, é na igreja que eu vou encontrar Jesus. Então eu falo para você, não adianta, você vai bater ali, você vai bater aqui, você vai bater acolá, você vai comprar carro, você vai comprar casa, você vai enriquecer e a felicidade não vai chegar na tua casa. Quem aqui já teve a sensação, fala assim, ó, eu quero fazer faculdade para ser feliz. Fez a faculdade, agora eu preciso arrumar um emprego na área para ser feliz. Arrumou um emprego e não adiantou. Agora eu preciso arrumar um noivo ou uma noiva. Agora eu serei feliz. Não foi. Agora eu preciso comprar uma casa. Comprou uma casa. Não foi. Agora eu preciso adquirir outros bens e outros imóveis. E não consegue. Sabe por quê, irmãos? Porque a felicidade, ela tem uma palavra diferente da do mundo. Sabe qual é? Contentamento. Aprendam isso, irmãos. Sabe quando você sabe como uma pessoa é feliz? Quando tem a palavra contentamento na vida dela. Como assim, pastor? Contentamento significa eu ser grato por aquilo que eu já tenho. Sabe por que nós nunca somos felizes? Porque nós não agradecemos pelo que temos. Eita, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Infelizmente tem pessoas que têm vivido milagres, agora estão esperando milagres que vão vir lá na frente. E por isso que elas não conseguem glorificar a Deus hoje, porque elas estão sempre pensando no amanhã. Eu já tenho vivido milagres, este ministério já tem vivido milagres. Eu não posso, amado, esquecer da onde Deus me tirou. Eu não posso esquecer da onde Deus tirou essa igreja, irmãos. Então, irmãos, todas as vezes que você pensar em reclamar ou pensar no futuro, lembre de onde Deus te tirou. Você já está vivendo o milagre de Deus na tua vida. Pastor, eu preciso esperar milagre? Sim, mas não esqueça de ser grato por aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Então vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, para eu ser feliz dentro da igreja e num total, eu preciso amar a Cristo e a igreja de Cristo. Muitas pessoas, isso vai doer, muitas pessoas vêm para a igreja, usufruem daquilo que Deus derrama sobre a igreja, de milagres, de bênçãos, mas eles não amam às vezes a igreja. Às vezes amam o próprio Cristo da igreja, mas não conseguem amar a igreja.
Irmãos, e uma coisa que eu aprendo: se eu não consigo amar a Cristo e a igreja que Cristo deu a vida, o sangue por ela, alguma coisa está errada. Eu preciso amar a igreja do Senhor. E aqui eu quero falar para vocês que estiveram aqui ontem, dando a sua vida, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que puderam doar um pouquinho. Você que não pôde, é o seu particular com Deus. Eu não estou aqui para te julgar. Não sei o que você estava fazendo, você que estava trabalhando, alguma coisa. Mas eu estou falando para você que esteve. Você demonstrou amor por Cristo e pela igreja de Cristo. Está entendendo, irmãos? Então eu preciso amar a Cristo e amar a igreja de Cristo. Muitas das vezes eu venho, usufruo daquilo que Deus dá na nave da igreja, de milagres que acontecem, mas eu não consigo amar a igreja de Cristo. E quando eu estou falando de amar a igreja de Cristo, eu não estou falando desse símbolo, eu estou falando de nós. Vocês estão entendendo? Que isso aqui passa. A igreja de Cristo não. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, para ser feliz, eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, você pode conhecer um homem temente, uma mulher temente que é fiel à palavra de Deus. Irmão, se levanta pessoas dentro da igreja, se levanta pessoas na sua casa, se levanta pessoas no local de trabalho, se levanta pessoas na condução, se levanta até a sua mente contra ela mesma, mas quando ela é fiel a Cristo, a sua palavra, ela não sai do caminho, ela não murmura, ela não reclama, irmãos, porque ela entende que quem é a base dela é a palavra de Deus. E pastor, como que eu sou fiel então à palavra? Primeiro, obedecendo ela, buscando a Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa, amando o meu próximo. Uma outra coisa, trabalhando e se doando na igreja que você congrega. Você quer ver uma pessoa que ela ama Cristo? É quando ela demonstra amor pela igreja de Cristo, sendo fiel à palavra de Deus. Quando ela limpa com amor, com carinho, quando ela está na porta com amor e com carinho, quando ela mexe no som com amor e com carinho, quando ela louva com amor e carinho, quando ela ora com amor. Você está entendendo, irmãos? Então tem requisitos para a gente viver feliz dentro da igreja. E muitas das vezes nós estamos infelizes, insatisfeitos, porque nós paramos de olhar para dentro de nós e começamos a olhar para os lados, para as pessoas. Você vai conversar, irmãos, de 10 pessoas que estão desviadas, você vai ver que de 10, 9 vão falar assim: eu me frustrei com fulano, eu me decepcionei com o ciclano. Você concorda, irmão? Quando a gente vai conversar com algumas pessoas, pode ver, irmãos, pessoas que estão desviadas hoje, não é por causa de Jesus, irmãos, porque Jesus não decepciona ninguém, mas é porque se decepcionaram com as pessoas. Eu tenho falado aqui todos os dias, vou falar hoje de novo, irmãos. Eu sou falho, algum dia eu posso te decepcionar. Talvez uma palavra errada minha pode te decepcionar, mas eu não quero que você esteja aqui por causa de mim. Eu quero que você esteja aqui por causa do Senhor da igreja. Porque no dia que eu falhar com você, você vai continuar vindo aqui e adorando a Deus, porque você vai entender que eu sou homem pecador como você. Uma outra coisa, irmãos, pastor, como que eu obedeço a palavra? Vamos abrir lá, irmãos, Lucas 11, 42, rapidinho. Lucas 11, 42 diz assim, ó: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas aquelas. Jesus está abolindo o dízimo aqui? Não, mas ele está falando que o dízimo tem que andar com uma vida de justiça, com uma vida de amor, uma pessoa que obedece a palavra, uma pessoa que busca a santidade dia após dia. Irmão, se eu for perguntar aqui para vocês, quem aqui tem lutas interiores aqui? Só levanta a mão, por favor. Todo mundo vai levantar a mão, porque eu também tenho minhas lutas interiores. Pastor, então como que o senhor vence? Com a palavra de Deus, orando, jejuando. Pastor, é fácil? Se você soubesse, eu nem queria estar aqui neste momento, mas eu estou aqui por causa da graça de Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu preciso ser fiel nos dízimos, nas ofertas, mas eu preciso ser humilde. Nós precisamos nos doar.
Nós precisamos ser humildes quando nós somos repreendidos, irmãos. E aí que está a maior dificuldade. Nós somos ensinados pelos nossos a não abaixar a cabeça para... Não é isso que nós somos ensinados? Vou dar um testemunho nosso. Minha esposa, nem só minha esposa vai me autorizar, mas já falei em alguns outros momentos. Ela foi ensinada a não abaixar a cabeça para ninguém, nem para homem nenhum. Porque ela foi educada pela mãe dela, que ralou, que labutou sozinho com ela. E com seus irmãos. Não teve o pai presente. Então a mãe ensinou o quê? A não abaixar a cabeça para... E aí a minha maior luta no começo foi essa, irmãos. Porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então no começo foi muita luta, porque ela foi educada daquela forma. Então sabe que nem eu falei domingo? Desaprender é difícil, é mais difícil do que aprender. Porque é 2 vezes que a gente tem que treinar. E aí a gente foi com uma oração, com jejum, com palavra. Mas a Bíblia também deixa claro que ela deve ser submissa ao marido, que é marido no Senhor. E aí eu também tenho que mudar a minha vida. Muitas das vezes nós homens, aqui eu vou bater nos homens, queremos que as nossas mulheres sejam submissas. Mas nós não somos tementes a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então eu estou falando de mim, irmãos, porque foi educada dessa forma. Então a minha maior guerra era essa, a minha maior luta. Mas hoje nós vencemos para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. O que eu estou querendo dizer, irmãos, não há luta, não há dificuldade maior que nós, com a ajuda do Espírito Santo, não possamos vencer. Porque o maior inimigo, irmãos, Jesus